Deus tem um grande plano de amor para conosco. Foi por amor que Ele nos criou. É por amor que Ele nos conserva. Foi por amor que Ele enviou o Seu Filho ao mundo. E por amor que esse Filho morreu numa cruz. E por amor Ele estabeleceu no mundo o Seu reino, que é a Santa Igreja. São demonstrações do grande amor de Deus para conosco, não só para com cada um de nós, mas para com toda a humanidade. E este plano de amor, desde toda a eternidade, vai se realizando na história humana, com a criação do mundo, criação do homem, e em toda a história da salvação, até os dias de hoje, e vai até o fim dos séculos. E Deus nos criou para sermos felizes. E essa felicidade consiste na união com Ele. Para isso nós fomos criados. O nosso fim último é Deus. Conhecê-lo, amá-lo, nos unirmos a Ele e depois sermos felizes para sempre no céu. Porém, Satanás também tem um plano de revolta, de revolução. E esse plano é para tentar, se possível fosse, destruir o plano de Deus com relação à história humana. E ele articula esse plano logo quando ele entra no paraíso e tenta Adão e Eva. E Deus permite, para provar o homem, e o homem peca. E entra na história humana o mal, o pecado. E durante toda a história, Satanás então vai pegando todos aqueles que seguem o seu ritmo e que aderem a ele, de alguma forma, e pelo pecado o homem vai participando desse plano do diabo para destruir o plano de Deus. O demônio então pega pessoas e vai reunindo, e vai inspirando, e vai com a tentação do poder, se comerdes o fruto sereis deuses, com a tentação do prazer, com a tentação do dinheiro, como fez a Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então o demônio, ele reúne todo um grupo e toda uma organização no mundo inteiro, uma organização que conspira o tempo todo contra Deus, contra os seus seguidores e contra aqueles que querem servir a seu Filho Jesus Cristo. Isso durante toda a história. E nós vemos bem claro já no livro de Ezequiel, quando mesmo no templo, Ezequiel denuncia que nos porões do templo, sacerdotes daquela época e doutores da lei já conspiravam secretamente. E vemos isso na história, quando no livro do Apocalipse, São João já denuncia a mesma coisa, e são parte da sinagoga de Satanás. João faz essa comparação, e na história nós vemos isto, nas grandes perseguições que sofreu a igreja, e até os dias de hoje. E toda essa organização para levar o homem ao pecado, levar o homem a seguir os seus instintos e a sua natureza decaída, tudo isto a Bíblia chama de mundo. Então, quando fala mundo, nesse sentido, não é o mundo criado por Deus, ou o mundo, todas as pessoas, mas o mundo como essa organização de Satanás para destruir ou prejudicar, se fosse possível, o plano de Deus, para levar para o inferno o maior número de almas possível. Porque, no fundo, o que o demônio quer é perder as almas. Como diz São Paulo,
os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E são muitos. Espíritos espalhados pelos ares, como já denunciava também o Papa Leão XIII. E eles têm um programa. Esse programa do demônio é o programa do mundo. Jesus hoje nos mostra o programa do Evangelho, que está resumido ali exatamente nas bem-aventuranças que nós chamamos. Bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que têm um coração pobre, desapegado, aquele que é humilde, que reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza, que não se deixa levar pelos louvores do mundo, pelas glórias das pessoas, aquele que não se deixa levar pelas vaidades, aquele que suporta com paciência quando é maltratado, quando é esquecido, quando é tratado com indiferença. Esse é humilde. Quando é humilhado, essa é a base de todas as virtudes. Pobres de espírito, aquele que sabe administrar os bens que Deus deu para a sua honra, para a sua glória. E não aqueles que vivem de supérfluos, que se deixam levar pela compulsão de compras desordenadas, pelo consumismo. Esse é pobre de espírito. E é interessante que Cristo diz exatamente aquilo contrário do mundo. O mundo valoriza quem tem as riquezas, as glórias. E Jesus diz, não, feliz é o pobre de espírito. E promete uma recompensa, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram seus pecados, os que choram a ver tanto sofrimento no mundo, os que choram a ver tanta injustiça, os que choram a ver a lei de Deus conspurcada, pisada. Bem-aventurados os que choram. E Deus diz, eu vou consolar, serão consolados. Esta tristeza se converterá em alegria, porque a alegria que dá o Senhor, não a alegria que o mundo promete, como a gente vê, por exemplo, no tempo de carnaval, 3 dias de folia e depois passa tudo. E no último que nós tivemos, 3 dias de folia, com tantas ofensas e blasfêmias contra Deus, e depois fecha tudo. Pessoas doentes, enfermas, hospitais, etc, etc, como nós vimos. Não é essa alegria do mundo que Deus promete. Deus nos dá a verdadeira alegria. Alegria que começa com as nossas lágrimas. Lágrimas pelos nossos pecados e por tantas ofensas feitas contra nosso Senhor. Bem-aventurados os mansos. E Jesus nos ensina a mansidão. Os coléricos que devem aprender bem disso, segurarem sua língua, seus ímpetos. Manso, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus faz uma promessa, ao manso, este possuirá a terra. Aquele que tem domínio sobre seus impulsos, sobre seus momentos de impetuosidade, esses possuem a terra. Aliás, é um sinal de maturidade saber controlar os impulsos. É um sinal de maturidade saber controlar a língua, guardar o silêncio necessário. Sinal de maturidade a mansidão. É lógico que não é fácil, dependendo do temperamento. Às vezes a gente se irrita facilmente, mas respira, espera, releva, oferece. A única ira que nós devemos ter é a santa ira contra o mal, contra o pecado, não contra as pessoas. E a gente tem que saber suportar, por amor de Deus, as afrontas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aquele que deseja dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, e tem sede disso e trabalha pela justiça.
e que age com justiça, estes serão saciados pela justiça de Deus. A justiça de Deus é implacável. Deus é justiça. Serão saciados. E quantas injustiças nós vemos no mundo? Quantas injustiças nós mesmos fazemos? Temos que olhar isso, né? Muitas vezes nós olhamos os pecados dos outros com uma lupa, né? E aumentamos, né? Com detalhes, sobretudo quando nos fazem alguma coisa que desagradam, né? Nós olhamos ali com uma lupa, né? E falamos para os outros, chamamos pessoas para ficarem do nosso lado e nos colocamos como vítimas. Fui injustiçado, me trataram mal, se esqueceram de mim, falaram mal de mim. E a gente sai por aí procurando pessoas, chorando, reclamando, né, das injustiças sofridas, para termos as pessoas do nosso lado, a nosso favor. E além disso, as pessoas ficam aumentando suas conversas e terminam criando divisões e falando mal umas das outras. Isso é diabólico. Esse é o espírito do mundo contra o qual Jesus combate. É o espírito de Satanás que cria divisões e cria injustiças. E Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Aquele que olha o que sofre e com amor vai ao encontro dele, como um samaritano, que vê o seu sofrimento e participa, tem compaixão, ou seja, sofre junto com a pessoa e procura de alguma maneira amainar, diminuir, acolher, sabe ter compaixão do outro, né? Isso é misericórdia. Não julga o outro nas suas necessidades e não culpa ao outro por causa daquilo. Isso é ser misericordioso. Como nós temos que aprender essa misericórdia? Como temos que aprender isso? Entre nós mesmos, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que não só têm um coração puro, no sentido da castidade, também, mas nosso Senhor quer algo além de uma castidade física, corporal. Nosso Senhor quer uma pureza interior. E a pureza interior nós só adquirimos pela reta intenção nas nossas ações. Quais são as suas intenções quando faz tal coisa? Aí é que está o segredo. Qual é a intenção quando você se coloca a serviço de alguém, quando você trabalha, quando você dá uma aula, quando você estuda, quando você faz algo para alguém? Qual é a sua intenção? Era para ser glorificado, ser louvado, ou é para servir? Então nosso Senhor olha muito a nossa intenção. Por isso tenhamos sempre reta intenção em tudo aquilo que nós fazemos. Isto é a pureza de coração. Mesmo quando fazemos coisas que não são boas, mas se nós temos reta intenção, Deus vê essa reta intenção. Porque queremos fazer sempre o melhor. Queremos sempre acertar. E embora muitas vezes não acertamos, sem culpa própria, é claro. E Jesus diz: esses puros de coração, os puros castos e os puros com reta intenção, estes terão como prêmio a visão de Deus. Esses verão a Deus. É interessante que o céu consiste nessa visão beatífica. E o céu, essa visão é fruto desta pureza de coração e dessa pureza de intenção. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Daí um desafio muito grande para nós que vivemos nas nossas comunidades, que vivemos nas nossas famílias. Quantas vezes nas famílias, mesmo nas nossas comunidades, existem guerrinhas, brigas entre pessoas, entre grupos. Isso dói tanto, né? Porque as pessoas se deixam levar por isso, por essas intrigas, e não surge ninguém que vai promover essa paz. Se alguém chega, fala mal do outro para você, não entre nesse jogo de guerra, de intriga. Isso faz mal. Não fale mal de ninguém. Não fale. Fique quieto. Procure guardar para você. Ou então fale para quem de direito, para quem pode corrigir, se for o caso. Mas não ficar fazendo uma intriga entre uma pessoa e outra. Tenha cuidado com isso, com o que você escreve, com o que você posta lá nessas redes sociais, com o que você fala. Porque muitas vezes suas palavras podem ser mal interpretadas e outra pessoa pode entender mal ou entender corretamente, se você quer exatamente isso, e fica aquela guerra, aquela briga. E fica um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo acolá. Isso nas famílias, por exemplo, é um desastre. Quantas famílias vivem em pé de guerra por causa de fofocas, por causa de descuidos nas palavras, por causa de falsos julgamentos, por causa da vaidade. Então preciso ter cuidado. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Depois outra coisa, é preciso olhar o outro e tratar o outro bem, tratar com caridade, valorizar outra pessoa. Valorize o seu irmão, valorize o trabalho dele, valorize o que ele fala, o que ele faz, valorize a pessoa, respeite, trate bem, com carinho. Todo mundo gosta de ser tratado assim, então trate bem. Então preciso viver essa paz, ela consiste em atitudes de valorização. Que alegria quando eu te vejo, que alegria que você está aqui, que alegria do encontro. Então, isso promove a paz. Agora, se eu sou displicente com as pessoas, sou descuidado, não cuido das minhas palavras quando falo a respeito de alguém, é claro que eu vou fazer divisões. E se eu escuto isso e saio levando para frente, vou dividir mais ainda. Nós vemos hoje uma sociedade totalmente dividida, o mundo dividido, dentro da igreja também, por conta dessas coisas. Nas nossas comunidades também, por conta dessas coisas. E que testemunho, nós como comunidades católicas, que testemunho nós vamos dar ao mundo, se nós, ao invés de promovermos a paz entre nós, vamos à guerra e nos digladiamos. Exatamente esse espírito mundano de Satanás que penetra. E muitas vezes, quem está à frente fica numa tristeza muito grande, sem saber como agir, porque tem que agir com pessoas simplesmente muito orgulhosas, muito vaidosas, arrogantes, que acham que seus problemas são sempre os maiores do mundo, incompreendidos, vitimizados, e a gente fica uma coisa tão simples de resolver, mas não existe o desejo da paz. E é claro, como eu disse lá no início, precisa ter humildade para trabalhar pela paz. E ouvir muita coisa e ficar calado. Ouvir muita afronta e abaixar a cabeça. A gente tem que aprender a isso. E a gente aprende isso de Jesus Cristo. Digo isso para vocês como padre e como pai. Nós temos que aprender muitas vezes a suportar as afrontas, as humilhações, por amor a Deus e pelo bem da paz. Porque um dia aquele que te afronta vai chegar diante de você, se não for agora, pelo menos um dia, e vai ter consciência do que fez de errado. Se estava errado, é claro. Bem-aventurados os que promovem a paz, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Quando a gente fala da justiça, a gente é sempre perseguido.
E há tantas perseguições, meu Deus do céu, no mundo, por causa disso. Quando se defende o direito, não só das pessoas, mas os direitos de Deus, nós somos perseguidos. Hoje em dia, a perseguição consiste até naqueles que defendem os mandamentos da lei de Deus. Esses são perseguidos. Aquele que diz que o que é certo, é errado, é errado. Esse é perseguido. Nós somos assim. Isso cada um, de acordo com a sua posição no mundo. E por fim, Jesus Cristo diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós por causa de mim. Então já diz aqui que quem é de Cristo vai ser perseguido, tá? Está claro aqui. É a palavra de Deus que não erra. Então não vamos esperar, pelo fato de seguirmos a Cristo e sermos católicos, glórias, honras do mundo. Bem-aventurados se fores perseguidos por causa de mim. E Cristo diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Se a gente pega as atas dos mártires, a gente vai ver isso. Tanta perseguição por causa de Cristo. Eis aí o programa do santo, né? O programa que Cristo nos dá, que é totalmente diferente e oposto ao programa do mundo de que eu falei no início dessa reflexão. O programa de Satanás é totalmente contrário. Pega isso aqui, coloca no contrário, você vai ver o programa que o mundo inspira e coloca lá, e que aparece nas suas máximas, na sua arte, nas suas novelas, nas suas músicas, nos seus programas, no seu tipo de educação, nas famílias que são formadas, e tudo vai. É um programa do mundo, tudo articulado e organizado. Organizado. Movimentos muitas vezes organizados para destruir isso aqui que Cristo prega. Organizados movimentos para destruir a família. Movimentos organizados para espalhar a imoralidade, a pornografia, o homossexualismo, o feminismo. A gente vai ver aí. Só que esse espírito do mundo não ele leva para o inferno. Nós temos que ter esse cuidado, porque nós temos um compromisso em sermos santos. Estamos do mundo, não somos do mundo. Nosso compromisso é com o Evangelho, é com as bem-aventuranças. Mas é um desafio para nós. Se olharmos assim, meu Deus do céu, eu tenho tantos defeitos que eu não sei como é que eu vou, por onde eu começo. Comece pela humildade e deixa Deus agir. Caiu, levante-se, confie nele. Nosso Senhor nos dá uma missão, nos dá uma vocação, mas nos dá as graças e os meios para chegarmos até lá. Santo Agostinho dizia, falando dos santos, se eles conseguiram, eu também consigo, com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.